Nós temos um presidente da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, não sei quantos parlamentares ameaçados. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Chegando agora, neste momento, aqui a Superintendência da Polícia Federal com o ex-presidente Lula. O ex-presidente chegou por volta das 10 horas aqui a Curitiba, de avião, pegou esse helicóptero e nesse momento você vê aí ao vivo a chegada ao heliponto aqui na Polícia Federal. Segundo informações da PF, o ex-presidente está acompanhado aqui de 2 advogados. Ele está sendo recebido também pelos delegados aqui da Polícia Federal e ele deve ficar numa sala especial no último andar aqui da sede da Polícia Federal. As elites brasileiras não lidaram bem, nem aceitaram sequer a abolição. Então, este país é um país, é preciso compreender isso. Então, falar da República de Curitiba isolado da história do Brasil não faz muito sentido, porque senão parece um fenômeno, parece algo inusitado, algo que, aconteceu. Não é assim que as coisas são. Curitiba é uma cidade bem conservadora, né? Ela tem bastante grupos fascistas e neonazistas. Se tivesse uma quebrada monstra aqui em Curitiba e tivesse mais periferia, eu tenho certeza que não ia ser 77,5% da população votando no Bolsonaro e andando pelas ruas aí com uniforme nazista, com roupa do Brasil, nacionalismo que é só contra nordestino, mas que se curva para os Estados Unidos. Nacionalismo para fuder pobre, para fuder nordestino, para fuder negro, para fuder gay. Não é muito fácil ser uma mulher lésbica aqui nessa cidade e ser uma mulher de esquerda nessa cidade. Infelizmente, nós estamos num espaço onde ele é extremamente agressivo porque existem pessoas que são da extrema-direita e que nos atacam cotidianamente, principalmente pós Jair Bolsonaro. A República de Curitiba, para mim, é playboyzada, entendeu? Não existe essa de Curitiba ser a cidade sorriso, Curitiba ser a cidade modelo para todo mundo. Não é a cidade modelo para todo mundo porque Curitiba tem essa divisão no respeito ao favelado, né? No respeito à cultura, no respeito à cultura periférica e, para mim, essa é a República de Curitiba. É importante lembrar que o maior congresso, encontro dos fascistas brasileiros, lá na década de 30, foi feito aqui, na Praça Tiradentes. Curitiba e no Paraná como um todo recebeu, né, e teve em sua história o segundo maior partido nazista fora da Alemanha. No caso, o maior partido nazista fora da Alemanha. Então, Curitiba não é hoje uma capital conservadora, atrasada, provinciana, obtusa, obscurantista. A maioria, ou seja, a capital com o maior número de grupos neonazistas do Brasil, que tem o maior número, é Curitiba. Curitiba é a cidade com certeza mais higienista, ela quer uma cara bonita. O slogan foi Cidade Sorriso, porque ela quer uma cara bonita, que é uma cara europeia. E por ser uma cara europeia, ela nega o verdadeiro Brasil que tem dentro de todos os outros estados aí, que é o Brasil negro, que é o Brasil miscigenado, que é o Brasil nordestino, que é o Brasil dos imigrantes, que troca a cultura. E Curitiba é um lugar que não gosta do diferente, né? Nos últimos anos se constituiu essa ideia, né, da República de Curitiba, de que Curitiba é uma cidade conservadora, né? E eu acho que a gente tem que tentar escapar desse mito, né? Porque a gente tem que entender que nenhuma cidade ou nenhum país é conservador por natureza, né? Muito embora tenha algumas razões históricas, né, que se tenta criar essa imagem de Curitiba, uma cidade branca, europeia, né, que não é deslocada do contexto nacional, né, a gente sabe que isso não é verdade. Né? Fazer uma leitura apenas local, do cotidiano, dos acontecimentos da história do cotidiano, assim,
um tanto quanto complicado se a gente não olhar as raízes de tudo isso dentro da história, né? Da construção da cidade de Curitiba, do perfil cultural da cidade. A prisão do Lula aqui é simbólica, porque Curitiba, das cidades brasileiras, das capitais brasileiras, é que melhor representa os interesses da burguesia, não apenas economicamente falando e politicamente falando, em termos de distinção de classe social. Porque é aqui que a gente percebe muito bem quem pertence às elites, às famílias históricas seculares e quem não é. São famílias centenárias que dominam esse estado. Então, quando agora emerge a tal República Curitiba, alguém acha que isso é coisa nova? Não. Se você vai pegar o sobrenome dessa gente, são todos vinculados a famílias tradicionais. O Paraná foi durante muito tempo uma comarca de São Paulo. A 5ª comarca de São Paulo, que se tornou emancipada no século XIX. A própria Constituição do Paraná, enquanto Estado que se separou de São Paulo, ele foi propiciado por grupos de empresários e por famílias oligarcas. Ela sempre foi uma república de alguns coronéis. A dinâmica institucional, seja do judiciário, da Câmara dos Deputados, do Palácio do Governador e tudo mais, são de filhos, de netos, de sobrinhos, de famílias que fundaram Curitiba na época em que ela foi fundada. Então tentou-se fazer uma elite que negasse a sua brasilidade, no fundo. Essa é a Curitiba dos europeus, né? E essa é a justiça que é deles, a justiça do Sérgio Moro, a justiça de prender os pobres e fazer cafuné nos ricos. Apesar de ter sido formado todo um imaginário de uma população mais conservadora, inclusive branca, a gente percebe, inclusive remontando a história da região, que existe um conjunto de lutas sociais, historicamente, portanto, consolidadas, que dão a possibilidade de uma contranarrativa com relação a esse imaginário. Eu costumo dizer que Curitiba e o Paraná, em geral, né, tem um pensamento conservador tão forte que faz com que as perspectivas de resistência às vezes fiquem invisibilizadas. Essa cultura não é só conservadora, ela tem um viés político de direita já histórico. Os candidatos de direita sempre vencem aqui. Então Curitiba como uma espécie de centro do conservadorismo do Brasil, a tal ponto que se conseguiu, numa imensa trama jurídica, fazer daqui a sede da operação judicial que iria prender o presidente Lula. A primeira coisa que a gente pensa quando escuta a República de Curitiba, a gente pensa em toda a movimentação que Curitiba teve nos últimos anos. Primeiro por conta da Operação Lava Jato, que é um processo de investigação contra a corrupção, que se desvirtuou no meio do caminho e acabou sendo a própria corrupção no sistema político brasileiro. Por Curitiba ser a sede da Lava Jato, né, e o Lula está preso aqui, então muitas vezes a gente fica nesse atletiba, né, quem é contra o Lula, quem é a favor da Lava Jato, quem é a favor do Lula e contra a Lava Jato, as lutas sociais que se desenvolvem em Curitiba não se resumem a isso. Eu particularmente avalio que o Paraná começou a inverter um pouco essa conjuntura quando em 2015, a partir de uma crise fiscal e a partir de um ataque do governador Beto Richa à aposentadoria dos servidores públicos estaduais e dos professores, houve uma resistência muito forte. Foram despejados sobre a gente 1.323 bombas lançadas contra nós por cerca de 2 horas e também, né, o disparo de mais de 2.000 balas de borracha contra a multidão que se manifestava aquele dia. Pouco depois, em 2016, as ocupações de escolas. Os colégios do Paraná e do Brasil estão pela educação. Nós não estamos lá para fazer baderna, nós não estamos lá de brincadeira. Nós estamos lá por um ideal, nós estamos lá porque a gente acredita no futuro do nosso país. As ocupações em Curitiba, com toda certeza, elas conseguiram dar um impulso para o que seria a resistência da cidade depois delas, né? Então, acho que essa coisa da República da Resistência surge no sentido de disputar a narrativa mesmo, né? De que essa não é a cidade do fascismo, essa não é a cidade do ódio.
Em 2013 foi, obviamente, é um fenômeno ainda que está sendo estudado pela esquerda, pelas ciências sociais, porque é algo muito difícil de ser explicado. O ano de 2013, um ano bastante complexo e importante, porque você tem um forte movimento social de explosão com uma expressão da juventude, inclusive, contra o sistema, um movimento antissistema. Um movimento puxado pelo movimento anarquista libertário, junto com alguns partidos políticos, né? Isso é um sintoma na maior parte das capitais, partidos políticos de esquerda, né? Então você teve um movimento que foi puxado pela esquerda, onde essa própria esquerda, eu diria que não teve a capacidade ou a maturidade política naquele momento de lidar com o crescimento das manifestações. Aquelas manifestações serviram para outros encaminhamentos políticos. Não tomou o rumo que as organizações que estavam tocando isso queriam, tomou um rumo muito maior, que mudou a cara desses protestos. Mas que começa a ser canalizado com recursos da mídia e com a Operação Lava Jato, a partir daí ela começa a se iniciar e ganhar força, com as denúncias de corrupção. E aí começou a desgastar o governo Dilma. Então eu acho que ali começa, né, a se estruturar o golpe. Eu fui eleita presidenta por 54 milhões de cidadãs e de cidadãos brasileiros. Quando uma presidente eleita é caçada sob a acusação de um crime que não cometeu, o nome que se dá a isso é golpe. Antes do impeachment, antes dessa onda conservadora, a gente já estava nas ruas lutando contra políticas do próprio PT que estavam ameaçando o povo, né? Como a lei antiterrorismo, que surgiu após as jornadas de junho, que foi assinada pela Dilma, e várias outras questões, né? A prisão do Rafael Braga, né? Que ficou preso por anos por uma coisa que ele não fez, né? Não estava nem na manifestação. Muito do quadro conservador que a gente tem hoje nacionalmente, em que Curitiba é um centro para isso, né? Até porque o Lula está preso aqui na cidade. Ele vem de uma própria incapacidade do PT de conseguir entender aquelas manifestações sociais como um movimento popular e jogar aquilo para a direita. Foi o início da entrada, por exemplo, de movimentos conservadores dentro dos atos de rua e tudo mais, que é importante nesse sentido de entender o que veio depois, né? Já vai ser a vermelha! Será que a Dilma já assinou a renúncia? O foco sempre foi o PT. Sempre foi o PT. Nós queremos os militares. Adoro os militares. Pelo menos. Intervenção é para interceder. Tem que tirar o PT. Tem que tirar o PT. Chega de roubo. Nós sabemos que o governo do PT foi um governo que fez muita conciliação de classe. Fez. Hoje também está claro. Ele colocou no governo a própria direita, na área econômica, por exemplo, né, no Ministério da Fazenda, no Banco Central. Mesmo nos governos Lula e Dilma, a direita mandava no Ministério da Agricultura, no Ministério da Indústria e Comércio, enfim, nas áreas mais importantes do governo. O partido do presidente Lula ou o partido da presidenta Dilma, o PT, nunca chegou a ter 20% do Congresso Nacional. Como que você constrói aprovação de leis que beneficiem a maioria da população se você não tem maioria no Congresso? Como é que faz? Não conversa? Não constrói aliança? Não constrói... Ou seja, são os limites da democracia representativa. Os mais velhos se perguntam como é que nós lutamos tanto para chegar nisso que nós chegamos. Ora, o que se entende é que a própria esquerda, nesse processo todo, ela entrou numa dinâmica de acreditar que as mudanças, que as transformações econômicas, sociais e políticas se dariam por dentro das instituições burguesas, por dentro da democracia burguesa. E essa democracia mostrou a sua fragilidade. Essa democracia mostrou a sua fragilidade.
ela não tem sustentação sequer na Constituição da República. Por quê? A República de Curitiba demonstrou que a Constituição não é, para ela, a lei maior. Chegaram ao poder e organizando uma grande aliança com setores políticos conservadores do país, também com setores da elite econômica desse país, fizeram um arco de alianças e desenvolveram uma política do possível, né? Uma política de coalizão por um longo período. E em troca dessa política de aliança que favorece vários setores do capital no país, você tem uma promoção de políticas sociais, de políticas compensatórias. Chegar ao governo e poder fazer alguma coisa, porque o poder continua inalterado, porque não houve uma revolução. Nós ganhamos uma eleição dentro dos marcos da democracia representativa do capitalismo. A partir da crise econômica, não é mais possível você conceder ao capital e você conceder também à classe trabalhadora. Então essa política de aliança ficou inviável, ela ficou impossível. E é quando então começa um processo de ruptura nesse sentido, que vai levar ao processo de impeachment da presidenta Dilma, mas também a um grande apoio às investigações que vão terminar na Lava Jato. Então a ideia de um governo, mesmo numa democracia burguesa, numa democracia muito incipiente ainda como a nossa, começar a legitimar a ideia de que trabalhadores têm direito a ter direitos, para essa elite escravocrata, é inaceitável. Como que é a repressão? A repressão aqui é cabulosa. Cabulosa, a polícia é racista, a polícia, se você olhar no olho dele ou falar que você tem direito de ir, vir, permanecer, depois de uma abordagem que eles mandam você sumir da praça, e você fala, não, eu tenho direito de estar aqui. O que eles fazem? Eles batem em você, algemam você e prendem você por desacato. E o prefeito dá uma medalha para eles. É isso que aconteceu com nós. Eu tomei um tiro da polícia, da guarda municipal, na praça, a queima-roupa, só porque eu ousei dizer que eu tinha direito de existir, de estar ali. Que eles... Não, como a gente está aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente está aqui, confraternizando e utilizando o espaço público. O favelado em espaço de lazer não pode existir em Curitiba. Tanto que tem esse lado da meritocracia. Nossa, ele está aqui tomando um sorvete, comprando um suco, fazendo alguma coisa, ele devia estar trabalhando, é pobre porque quer. Curitiba caracteriza uma cidade modelo de urbanismo que, na verdade, exclui a grande maioria das pessoas. Mas nós sempre soubemos que era um mito essa questão da cidade modelo, que acobertava uma cidade que, desde 2008, tem mais de 200 áreas de ocupação irregulares, pelo menos, que no cinturão, fora dessa cidade A, do urbanismo modelo, há toda uma pobreza, toda uma segregação. Existe periferia em Curitiba, embora toda uma classe média aí possa achar que não. Essa região de favelas é a maior parte de Curitiba. A gente tem 123 favelas em Curitiba e região metropolitana. A classe C, D e E, e a gente ainda fala E, por mais que tenha tirado, porque Curitiba tem uma pobreza extrema, sim. E hoje em dia a gente inclusive vê famílias, né, crianças, que antigamente você via uma pessoa ou outra sozinha, hoje você vê famílias inteiras. Você não consegue andar 50, 60 metros sem passar por um catador pegando papel no final da tarde. Se você vai no supermercado, você tem famílias pedindo fralda, pedindo leite. Então a gente vive numa sociedade, num contexto atualmente de ebulição, de contradição social. Nos anos 80, como é que nós saímos daquela ditadura? Uma forte organização de base, uma penetração lá na periferia. O próprio PT, ele não está mais presente nessas periferias onde ele tem essa base social, né? E você tem uma base social que se reivindica petista, abandonada pelo partido que entrou dentro de um projeto de poder e tirou aquele movimento que eles chamavam de pinça, né? Você tem um pé no institucional e um pé na comunidade. Esse pé da comunidade ele foi retirado, né? E ficou numa militância bastante institucional. Pé dentro, um pé fora.
Um pé dentro, um pé fora, né? E esse pé fora, que é o pé da comunidade, ele acabou sendo abandonado aqui em Curitiba. O que deu margem para uma entrada muito forte das igrejas evangélicas, neopentecostais, que colocam um discurso bastante conservador. Por mais que acho que a crítica ao PT era que o PT tivesse saído um pouco da favela, desse movimento de massas, quando você fala em encarceramento, e que, né, Lula está encarcerado lá na Polícia Federal, mas está encarcerado. O pessoal reconhece e lembra que era menos ruim na época do Lula. E daí ter ele preso se torna mais difícil ainda. Nunca teve bom. Como diz os Racionais, o Mano Brown, na música do Sou Função, ele fala: não vejo nada, não vejo fita dominada, vejo os pretos sempre tristes nos cantos do mundão. Então a gente sabe que não tá doce, mas que o Bolsonaro ficou pior. Curitiba, proporcionalmente, é uma das cidades que mais enche de pessoas fazendo manifestações de direita, né? Principalmente nessa praça aqui, eles se reúnem. Algumas semanas atrás arrancaram uma faixa em defesa da educação. Houve um acampamento na frente da Justiça Federal por mais de 2 anos, que a polícia nem mexeu, a prefeitura não se incomodou e ficou lá por 2 anos, um acampamento dentro de uma praça, chamado Acampamento Justiça. Isso, durante a Lava Jato. Inclusive lá teve uma grande comemoração no dia que o Lula foi preso. Ao passar dos anos, a gente já via esse cenário sendo construído, mesmo antes, né? Mesmo no governo da Dilma, mesmo no governo PT, a gente já via o cenário sendo encaminhado para isso. Existe uma crítica, né, ao governo da Dilma e ao do Lula, né, em relação às demarcações de terras indígenas, né, à mineração e aos projetos de grande empreendimento. A questão é que ele é uma ameaça no sentido eleitoral de que a dinâmica hoje do capital e da própria dinâmica econômica, dos próprios problemas econômicos, não permitem ou não querem que um novo partido ou o PT volte a conciliar. Eles não necessitam mais disso. Eu acho que a diferença que traz hoje é que ele vem mais rápido, né? Uma vez que a direita está no poder, ela consegue jogar mais rápido as políticas que talvez o PT colocaria mais homeopaticamente. Incomodou os filhos da classe trabalhadora, os negros, os índios, quilombolas, as trans, tá? As políticas da diversidade e toda essa diversidade chegando na universidade pública. Ele ainda é uma figura muito carismática, é uma figura que eleva parte da população, então ele é, de um ponto de vista eleitoral, uma ameaça ainda a esses grupos. Então acho que eles precisavam executar esse projeto político deles, né? E o Lula solto impediria eles, ou dificultaria muito, né? Porque o Lula solto é uma ameaça muito grande. Não necessariamente por ser uma promessa de mudança de estrutura, porque ele governou 2 mandatos e não mudou quase nada significativamente, né, em questão de estrutura do Estado, da política ou da economia. A Dilma, num pronunciamento dela, disse que essa geração de crianças do Bolsa Família era a primeira geração de crianças brasileiras crescendo sem fome. Isto, para a República de Curitiba, que não é só em Curitiba, porque ela está em todo o Brasil, né? Não interessa. Do lado de lá, que a gente costuma falar, precisava executar o projeto político deles, que é esse projeto político de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, de desmonte do Estado, né, da precarização de tudo que diz respeito ao Estado, do máximo de exploração à classe trabalhadora. A primeira geração de crianças crescendo sem fome. E 58%, quase 60% das crianças beneficiárias do Bolsa Família já tinham alcançado uma escolaridade
maior que a de seus pais. Foi isso que foi interrompido, é isso que está sendo destruído, e é isso que é doloroso. E é por isso que Lula está preso. Nós estivemos de manhã com ele, estivemos à tarde com ele, estamos saindo agora, nesse instante, e vimos uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, uma pessoa consciente do seu papel na história, com a tranquilidade dos inocentes, daqueles que querem a prova e a verdade dos fatos. Nesse momento de perda de direitos, nesse momento de encarceramento, nesse momento da prisão política do nosso companheiro Lula, nós não temos perspectiva de um Estado que vá nos atender. Para nós é importante a gente, do movimento sindical, mas todos os movimentos sindicais, independente de correntes políticas e centrais, está defendendo esse companheiro, que o movimento sindical nunca foi tão privilegiado e respeitado que nem na gestão do Lula e da Dilma. Eu faço tudo, né? Tudo que eu sei fazer, eu faço. Parte de elétrica, parte de internet, né? De gerador, que a gente não tem energia de montar o gerador para gerar energia para a barraca, para mandar as imagens em tempo real, né? Porque ali também até então tinha gente do mundo inteiro ali, né? Esse é um bairro conservador historicamente, né? E a gente está na frente de uma polícia federal. Então, desde o início, sim, a gente teve muito conflito, muitos moradores que não apoiavam, muitos moradores que também nos acolheram desde o início, né? E muitos que não se manifestavam, que estavam, né? Então, estão ali. Hoje em dia, a nossa relação é muito melhor. E eu acredito que a chamada República de Curitiba jamais esperava que nós faríamos uma resistência tão longa como estamos fazendo pedindo a liberdade do Lula. Do povo na rua, né? Precisa mais pressão. Não soltar fácil não, a gente vai ter que ir pra rua mesmo. Vai ter que brigar mesmo. Pegar as panelas e ir pra cima deles. Tem outro jeito. Só o único jeito, né? Tem outro. Judicialmente não é difícil. Não. Eu não acredito. Acredito nos advogados, acredito na luta do partido para liberar o Lula, mas não acredito na justiça. Então não adianta. É isso mesmo. E pra rua então? Tem que ir pra rua. Pesado tem que ir pra rua. E essa aqui é a Casa Lula Livre, que faz parte da Vigília Lula Livre, aqui em Curitiba. E esse espaço a gente recebe militantes vindo do Brasil inteiro. Então aqui comporta 120 pessoas, é onde a gente faz as refeições da vigília, o café da manhã, o almoço, o jantar. Então a ideia da casa é dar o suporte para as pessoas permanecerem na vigília. A gente sabe que com essa nova eleição de um governo como o governo do Bolsonaro, que vem tirando todos os nossos direitos, a reforma da Previdência, né? A gente entende que isso, para o brasileiro, não é aquilo que a gente quer. Aí a gente entende que é nesse espaço que a gente pode denunciar isso também, porque a gente não faz o bom dia, né, só com as pessoas que estão aqui diariamente, né, com a sua presença, mas nas nossas lives, os nossos ao vivos dos bom dias, dos boa tardes, né, dos boa noites, a gente alcança um número gigante de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Poucos sabem, não sei se muitas pessoas sabem disso, mas os fatos que ensejaram toda a operação, inclusive a sua denominação, eles surgem a partir de um lava-jato na cidade de Brasília. Ou seja, a questão da territorialidade da Lava Jato é algo determinante para o resultado da operação. E, sobretudo, nos dias atuais, com a divulgação pelo The Intercept das mensagens entre Moro e Dallagnol, se percebe por que se procurou direcionar a Operação Lava Jato para a 13ª Vara Federal de Curitiba, que não por acaso, com o mesmo ex-juiz Sérgio Moro, já havia sido muito branda em relação à Operação Banestado. Sérgio Moro, por exemplo, não é um personagem novo na história. Sérgio Moro é o juiz
que conduziu à investigação do caso do Banestado e quem era o operador dos dólares que foram desviados, os 120 bilhões de dólares que foram desviados via conta CC5 do Banestado lá nos anos 90. Alberto Youssef. E Alberto Youssef saiu como dessa história toda? Livre. Essa força-tarefa da tal República de Curitiba, ela já foi treinada lá atrás no caso do Banestado. Então essa questão da Operação Banestado, ela é bem importante também de ser investigada como antecedente. A segunda questão que eu queria colocar, e talvez essa seja bem significativa, porque ela é anterior à Operação Lava Jato, é uma operação chamada Operação Agrofantasma, que ela justamente pega os 3 atores da Operação Lava Jato que atuaram conjuntamente nessa operação. Então é uma operação deflagrada pela Polícia Federal, né, com o Ministério Público do Paraná e uma decisão do juiz Moro que determina, né, a prisão de inúmeros pequenos agricultores no estado do Paraná sobre a acusação de desvio de recursos públicos no programa de aquisição de alimentos. Na Lava Jato eles vão começar, vamos dizer assim, justamente a aplicar essa mecânica que eles construíram, por exemplo, nessa Operação Agrofantasma. Houve uma manipulação de informação. Houve um processo, houve um fictício processo com o devido processo legal contra o ex-presidente Lula. Um processo que vem de um juiz parcial, um processo que vem cheio de falhas, de erros, de política no sistema judiciário, de politização da justiça. Então, ela em si representa essa ruptura do Estado democrático. O golpe de 2016 e a ruptura democrática, ela tem algumas matizes, mas a principal delas é que é um golpe de classe. Ou seja, um projeto político, um projeto de governo apresentado nas urnas não foi aceito. O PSDB nunca aceitou aquela derrota. De fato, ocorreu um golpe, mas o que a gente precisa entender é o caráter desse golpe, o que significa esse golpe. Esse projeto apresentado pela direita foi derrotado nas urnas. Com a derrota desse projeto, em que condição que a direita brasileira se identificou? Não se conformou com a derrota e passou a buscar a usurpação da vontade democrática e da vontade popular. E essa, desde o primeiro dia, desde o dia seguinte à eleição. Foram uma sucessão de ataques e que culminaram com o quê? Com um golpe de classe. O que ocorre é um golpe interno entre esses grupos de interesse político e econômico, portanto, não necessariamente um golpe à democracia. Há mudanças na vida das pessoas por conta desses governos? Há mudanças, mas a forma de aplicar determinadas medidas econômicas é que mudou. As mesmas medidas foram aplicadas em todos os governos. Quando lhes interessava desmontar esse governo, os governos passados, né, que vinham numa linha mais buscando, né, uma linha mais social-democrata, que sequer chegou a ser, eles desmontam. Eles simplesmente rasgam a Constituição do país. Há uma judicialização da política e ela fica expressa, por exemplo, nessa seletividade penal de você escolher determinados grupos. É uma ação por parte do Estado que tem como fim, como objetivo, derrotar ou diminuir as organizações de esquerda, as organizações da classe trabalhadora, sindicatos e outros instrumentos de luta da classe. Vamos dizer assim, vamos combater a corrupção, mas vamos aproveitar para, vamos dizer assim, combater determinados grupos políticos, como aconteceu no país. Sempre é necessário dizer, é necessário combater a corrupção e ninguém é contra o combate à corrupção, mas o modo como isso foi realizado tem um sentido político muito forte, que levou à prisão do candidato que estava à frente nas pesquisas, tem todo um histórico que o levaria
provavelmente a vitória. Foi preso justamente porque se não tivesse sido preso hoje seria o presidente desse país. Nós podemos ter todas as críticas possíveis ao Lula, mas o seu processo foi absolutamente montado. A Lava Jato acabou ocupando esse cenário e ela tem essa característica de ser uma operação ideológica. Primeiro você condena, depois você busca as provas e forja as provas. Foi isso que ficou claro agora com o Intercept, se forjou provas. O próprio procurador aí, o próprio procurador, o Dallagnol, o que ele disse? Olha, ainda é muito frágil para acusar o Lula, parece o Intercept, não dá ainda para ser acusado. Mas, no entanto, o Lula já estava condenado, se tratava de montar provas, de montar elementos que pudessem indiciar o Lula. Então foram criados elementos para indiciar o Lula. É um processo seletivo, um processo danoso e um vírus que contaminou não só Curitiba, mas eu acho que a própria construção de democracia do Brasil. Tem que se investir longamente numa formação política, cultural da sociedade para vencer também os mecanismos que eles criaram de dominação pelos meios de comunicação. Aí nós vimos o que foram essas últimas eleições. Se ganhava eleições gastando milhões, com grandes aparatos midiáticos, e agora se ganhou eleição num outro instrumento montado a partir de fora, testado em outros países, nascendo dentro dos Estados Unidos, com Bannon e outros, e aplicado em várias eleições na América Latina através da criação dos fake news. Aqui foi uma das bases sociais muito fortes do golpe. Depois do golpe, depois dessa manobra meticulosa e orquestrada entre várias pinhas pensantes do mal, depois disso, o núcleo se ligou que o fenômeno do bolsonarismo era um fenômeno também popular, porque o ódio no Brasil é popular também. Depois que esse governo assumiu, está muito mais fácil e mais repressivo. E a Vaza Jato, para a gente não tirar do tema, foi o grande propulsor dessa não política onde nós tivemos a eleição do Bolsonaro, onde você tem a eleição de uma pessoa que não tem condições nenhuma de ser nem síndico de prédio, e logo que ele chega ao poder, quem que ele pinça para o seu ministro da Justiça? O juiz que prendeu o Lula. Muito interessante isso daí. Então a Lava Jato, ela se estrutura nessa cidade e o Sérgio Moro é daqui, de Curitiba, era professor ali da Universidade Federal do Paraná, e acho que essa coisa da República de Curitiba vem para reforçar essa criação mesmo da identidade do herói, que foi o que eles tentaram construir em torno da figura do Sérgio Moro. O Moro, ele é, infelizmente, uma mancha na história de Curitiba, porque ele não é um bom técnico, ele não é um bom professor, ele não é um bom político. Ele é uma pessoa que está ali para fazer o serviço sujo. E ele também, como pessoa, não age isoladamente. Ele representa toda uma lógica, que é uma lógica mais profunda e mais ampla, no horizonte mais amplo, que é a lógica do capital internacional hoje. A disputa no mundo hoje é uma disputa por energia. A energia ainda que move a economia capitalista internacional é o petróleo. O pré-sal aqui, o pré-sal, exatamente, o pré-sal é isso. Nos parece que havia um projeto alinhado com o capital estrangeiro, com o capital externo. E esse projeto e o capital externo estrangeiro não queria esperar. Não admitiu, me parece, aguardar. Tanto é que, a partir da entrada do Michel Temer, do início do governo dele, nós temos o quê? Uma tentativa de desnacionalização de uma série de riquezas nossas, de políticas construídas com muito custo ao longo dos anos. A Petrobras é um exemplo claro disso. O interesse maior dos Estados Unidos também era quebrar com a Petrobras. Por que a Lava Jato foi com uma sanha tão forte em cima da Petrobras? Porque a Petrobras se tornou o ícone maior da Lava Jato. Os danos à economia brasileira são quase que incalculáveis.
gente ouviu agora na divulgação dos diálogos que o Intercept Brasil está, enfim, colocando a público, que o juiz Moro orienta o Ministério Público a não denunciar todos os políticos corruptos, mas sim diz assim, escolha 30%, os outros deixa de lado. Mas qual o critério para você escolher quem vai entrar para ser julgado e quem não vai entrar? Qual o critério que se utilizou para acelerar o processo em segunda instância, por exemplo, do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, no TRF-4? Qual foi o critério? Sim, então a Lava Jato você diz não haveria uma seletividade de... Não me parece que tenha. Se a gente pensar, por exemplo, que o Eduardo Cunha, que foi inimigo declarado da Dilma no processo de impeachment, acabou sendo condenado pelo Sérgio Moro a 15 anos de reclusão, como é que você vai dizer que haveria uma atuação política? Por mais que algumas vezes as pessoas nos digam, mas pegou o Cunha, pegou fulano, pegou esse ciclano, não é só o Lula, isso também é um processo seletivo. Porque eles não escolheram quem de fato importava para eles. Eles escolheram aqueles que já não tinham mais o que fazer, aqueles que eles já tinham que descartar. Por que você, vamos dizer assim, dialoga e mantém boas relações com corruptos como o juiz Moro tinha com Aécio Neves e agora na divulgação das escutas telefônicas pede para preservar o ex-presidente Fernando Henrique porque ele poderia ser um bom aliado para a causa deles. Então eles têm uma causa que é maior do que a democracia do país. Eu acho que não enxergo que haja uma atuação política por parte da equipe da Lava Jato, porque muito se voltou à ideia de que haveria uma atuação política porque naturalmente no primeiro momento quem estava envolvido era quem estava no poder. Mas a gente percebe que dos 35 partidos políticos que existem no país, 33 são objeto de investigação. A partir dos vazamentos do The Intercept, nós percebemos muito claramente que havia sim um sistema anterior à análise, às práticas dos atos processuais. Havia uma predisposição, uma intenção clara em condenação. Por isso que a Operação Lava Jato e essa república, a chamada República de Curitiba, ela vai justamente pisar, vai rasgar a Constituição no tocante justamente a essas garantias que o direito de quem acusa, que é o Ministério Público, e o direito de quem defende, ele tem que ser, vamos dizer assim, igual entre as partes. Isso viola claramente um dos elementos fundamentais à continuidade de qualquer processo, que é a imparcialidade do juiz. Independente da ideologia que esse juiz tem. É importante sempre se destacar que juiz algum é neutro. Mas se o juiz já tem uma parte, simplesmente aquele processo se torna algo ilegítimo, algo ilegal, algo nulo. Gay, eu tenho clareza de que tudo o que aconteceu neste país, em função da Lava Jato, foi para impedir que o Lula fosse candidato a presidente da República. Não me parece que é possível acabar com a corrupção criando um modelo de corrupção para combater a corrupção. Porque as mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato são inaceitáveis, são ilegais. No processo judicial, essa relação entre juiz e promotor, entre juiz e defesa, tem que ser, vamos dizer assim, uma relação de igualdade. Busca-se sempre uma relação harmoniosa entre todos os atores processuais. E é necessário, inclusive, para que o processo tenha um bom desenvolvimento. Relações entre juízes, promotores, juízes e advogados é da tradição do direito brasileiro. Isso você vai encontrar artigos escritos por advogados, inclusive, chamando de embargos auriculares, tratando isso como algo absolutamente normal. Eu sei que choca um pouco para quem é de fora, mas conversas a respeito do caso não são incomuns na justiça brasileira desde sempre. E não foram diálogos de meras informações em torno do andamento de um processo, mas direcionando o próprio processo. É claro que há um limite para essa conversa, né? Nós temos ali naqueles diálogos, se forem verdadeiros esses diálogos, né, algumas conversas que podem indicar uma quebra de imparcialidade, sob a ótica de orientação e de aconselhamento. Mas essa relação, ela não autoriza, por exemplo, que um juiz diga que advogado
de determinado escritório ou da procuradoria, ou que procurador vá atuar em uma determinada audiência. Não autoriza que o juiz avise a parte, né, ou no caso o advogado ou o procurador, de que um prazo está vencendo. As mensagens divulgadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, de normal não tem absolutamente nada. Ninguém sério no sistema de justiça, ninguém sério na advocacia, ninguém sério na procuradoria, ninguém sério na promotoria minimamente defende aquele tipo de procedimento. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, quanto assim, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Ele está preso e nós vemos todas as dificuldades em relação a qualquer medida judicial que o favoreça em algum momento, sabendo-se que não há provas contra ele em relação aos fundamentos da condenação. Então, além do processo ser completamente viciado, né, a ausência de provas, né, acho que depois desses vazamentos a gente tem mais certeza de que a gente defendeu certo. Eu penso que cada vez se evidencia mais que a prisão do Lula foi uma prisão política. Eu imaginava que a máscara cairia, que seria desmascarado os juízes, todo o processo da Lava Jato, todas as fake news. Só que eu achava que isso aí seria quando fosse abrir arquivos, esperando 40, 50 anos. Não, está caindo antes de qualquer abertura de arquivo. Então, para nós é importante, ao mesmo tempo que foi uma surpresa, para nós é importante e principalmente é importante para o Lula. É muito significativo que, nesse momento, no país, o presidente Lula, que é um nordestino, filho de pessoas muito pobres, né, que se tornou um operário e depois se tornou um importante, talvez o mais importante presidente do país, esteja preso. Outros presidentes, né, que têm graves acusações não estão presos. Então, nesse sentido, não se aplicou a legislação ou a lei de forma igual para todos. Você construiu justamente a ideia de seletividade penal. E por isso a gente pode dizer que ao se violar as garantias processuais do devido processo legal ou do processo justo, você tem uma situação em que a gente pode dizer que o presidente Lula é um preso político.